Bem-vindos ao Café com a Agitec. Hoje vamos falar de uma coisa que todo laboratório precisa, mas que muitas vezes acaba ficando em segundo plano: gestão comercial. Para produzir bem, entregar no prazo e ter qualidade técnica é fundamental, mas existe uma pergunta que talvez seja ainda mais importante. Você sabe exatamente o que está acontecendo com os seus clientes? Por que ele parou de mandar serviço do seu laboratório? E para conversar sobre isso, nós recebemos aqui nosso cliente mega especial e amigo Zanoni, que vem desenvolvendo estratégias comerciais muito interessantes em seu laboratório. Por favor, Zanoni, se apresente. Conta um pouquinho da sua jornada. Então vamos lá. Primeiro, agradecer o convite, né? Primeiro que eu sou usuário e fã, né, da Agitec há bastante tempo, né? Desde que eu entrei no segmento da prótese, eu já usávamos, né, a ferramenta. Bom, eu venho de outro segmento, não da prótese, então eu venho da área de gestão, da área de comercial, já ali cuidando de um grupo de lojas, depois passei pelo setor público e certa vez fazendo um trabalho de consultoria em um laboratório, o profissional me chamou e falou: por que você acha de não dar continuidade nessa consultoria? A gente faz uma proposta, uma parceria, algo meio como se fosse uma sociedade fora, né, ali do contrato e tal, mas trabalhando na proporcionalidade. Eu topei e aí a gente começou a desenvolver um trabalho aí dentro de laboratório. Porém, eu via uma carência muito grande dos laboratórios, não só desse laboratório, mas dos laboratórios do segmento eram raros aqueles que tinham ou pensavam a comercialização da prótese, né? Pensavam ali um modelo comercial, um setor comercial, até mesmo falar, né, de vendas, né, de vender o serviço, como, de que forma, para quem, quais estratégias. Então, eu ajudei a desenvolver bastante isso nesse laboratório, até que eu decidi montar o meu próprio laboratório hoje, né, que é a IT Solution. Assim como outros negócios a gente tem uma empresa de escaneamento intraoral em Belo Horizonte, que faz escaneamento ali na região metropolitana, e todos usam desse recurso da gestão comercial para o laboratório e para o meu scanner, né, que é essa empresa. E essa ideia do comercial vem aí, da minha vivência prática, né, agora no segmento de prótese, né? Então, já tem aí mais de 15 anos atuando nessa veia aí, né? Ah, legal. Muitos laboratórios têm excelente qualidade, bons profissionais, equipamento, mas mesmo assim encontram dificuldade para crescer, né? Onde normalmente está o problema? O que você, nessa visão sua, né, dessa experiência que você teve, onde está o X da questão aí? Bom, partindo, como eu falei, né, anteriormente aqui nos bastidores, né, como que eu entrei nessa questão da consultoria, da mentoria de gestão comercial, que hoje já é uma prática. Na hora que os profissionais, da maioria das vezes, os amigos, os colegas do segmento ligavam, né, poxa, cara, acabei de comprar um equipamento, né, compra fresadora, impressoras e tal, esperando que o faturamento se mantenha, mas aí acontece uma situação ou outra, um cliente sai, o faturamento abaixa, aí já começa a ficar um pouco nervoso, ansioso, né, ali porque as contas começam a não fechar e acaba ligando: cara, o que você está fazendo aí comercialmente, como você está fazendo para trazer mais clientes e tal. E em cima disso eu percebi, né, que a grande maioria deles, no primeiro momento, não tem uma mentalidade de vendas, né, então não tem uma mentalidade de vendas em qual sentido? Parece que eu falar em vender o meu serviço é como se como se fosse algo pejorativo, né? Prostituindo, né? Eu estou oferecendo o meu serviço. E é que é algo, eu costumo dizer que o primeiro trabalho é esse, a mentalidade. Na verdade, o que eu entendo por vender, né? Você vai ajudar uma pessoa a resolver um problema, né? Ela está com um problema ali seja de prazo, seja de qualidade, seja de preço, numa tabela, né? Seja de uma qualidade estética maior do que ela já tem. Você vai ajudar ela a resolver um problema. Então, o primeiro ponto é esse. Então, é trocar essa mentalidade de que estou indo oferecer uma tabela. Estou indo ajudar um profissional da mesma classificação que eu, né? Estamos no mesmo conselho, né, de ordem, né? Então, ajudá-lo nesse problema dele. E o segundo ponto que eu vejo que a grande maioria tem uma dificuldade é entender mesmo, né? Como que eu monto? Qual que é o script? Quantas pessoas eu preciso ter? Qual é o investimento?
tem uma ferramenta, o que é um CRM, né? E se eu trago a pessoa e coloco para fazer esse trabalho, quais são os indicadores que eu devo acompanhar para saber se o trabalho está sendo efetivo? Em quanto tempo isso dá um retorno efetivo, né? Eu não tenho tempo, quem eu devo contratar para fazer esse serviço? Então, esse eu vejo que é o principal, os dois principais pontos. Primeiro, mentalidade de vendas, poucos têm, e segundo é que realmente não tem clareza daquilo que precisam fazer comercialmente. E foi daí que começou a surgir esse formato, né, de eu pegar a minha realidade de dia a dia, fazer montar um material, né, ali para poder oferecer para os parceiros e tal, como uma forma de mentoria mesmo. Legal. E você acha então que, na verdade, é preciso entender o mercado, os clientes e o seu laboratório? Sim. É preciso você entender o que você tem, né? Sim. Nessa questão de análise de sistema, de análise de dados, de você fala de que a pessoa, além dela tem que aprender a vender, ela tem que aprender e ela também tem que entender o que está vendendo, né? Sim. Você acha que se a gente pergunta para algum laboratório de quantos clientes eles realmente compram dele todos os meses, eles conseguem saber isso? Ou também isso é uma situação que... Isso eu percebi dentro dos módulos, né, da consultoria. Tem uma hora que a gente faz essa análise. E nos que passaram na mentoria, eu percebi que grande parte tem acesso à informação, né, porque a grande maioria deles usa o Regitec, né, o Lab Fácil, mas eles não se atentam à necessidade de que aquela informação é importante. E para além de saber os profissionais dentistas que estão enviando o trabalho, qual é o comportamento. Porque mais do que saber, ele envia todo mês, é que tem profissionais que não fazem prótese todo mês. Uhum. Tem um profissional que ele não tem aquela demanda mensal, ele tem um comportamento ali de manda um mês que vem às vezes não tem, e depois só daqui 2 meses, depois ele manda. E às vezes você entender esse comportamento, às vezes talvez mais importante do que saber quem mandou naquele mês, né? E isso a ferramenta, né, o Lab Fácil oferece pra gente. Então, primeiro ponto, né, saber que isso é importante que a ferramenta tem. E segundo, entender o comportamento. Uhum. Aquele cliente mandou um valor muito alto e parou de mandar. Não, na verdade, aquele mês ele acertou 2 pacientes de reabilitação que não é a especialidade dele, mas ele fez. Então, assim, para ele ter aquele valor de novo, ele tem que acertar outra reabilitação que não é a especialidade. Então, é um comportamento que precisa ser avaliado também, junto com os dados. E na sua opinião, apesar do Lab Fácil ter um dashboard, ter todas essas informações, né? Você acha que muita gente não utiliza? E se utiliza, não entende, na realidade. Sim. Essa que é a grande verdade. Às vezes eu percebo, né? E aí vocês podem até falar melhor do que eu, né? Que eu imagino que 70% dos usuários Lab Fácil devem ficar basicamente focado na produção. Exatamente. Eu posso até dizer, eu vou jogar um pareto aí, né? 80-20, né? 80% dos usuários, né, usam 20% do sistema. 20% do sistema, porque estão baseados basicamente na produção. É um fato isso aí? Exatamente. Sendo isso um fato, a produção tendo essa expressão, você deixa de lado o financeiro e a identificação do comportamento do cliente pelo CRM. Então é aí que a gente entra com essa ideia da gestão comercial. Porque também quando a gente fala de gestão comercial, a gente não está falando só da abordagem ativa, né, de captação de novos clientes, mas a gente está falando também de entender coisas ali do financeiro, demonstrativo de resultado, grupos, né, centro de custo que vão me dar uma identificação também do meu CAC, custo de aquisição de cliente, né? Então isso tudo está um passo antes, né, na ferramenta. Isso a gente também aborda também na mentoria também. Então, na realidade, você aborda até a parte de marketing também, né? Esse CRM, porque você tem que conhecer a persona, tem que saber tudo isso, né? Sim, porque a gente parte do pressuposto que para você montar uma estratégia comercial, você tem que saber qual que é o seu público-alvo. Né? Então, vamos dar um exemplo básico, né? Só para a gente exemplificar, né? Não adianta eu querer fazer umas caixinhas super sofisticadas, né? Que você abre, tem imãzinho, a logo, né, muito bonita. Caixinha considera um investimento em embalagem para um cliente que não valoriza isso. Ele quer uma tabela menor, porque o público dele
não vai pagar pela sua caixinha. Isso também vai nortear a sua estratégia comercial. Entender, né, também o marketing quanto mercado, né, como praça ali dos P's do marketing, você entender o mercado que você quer atuar é muito importante para iniciar uma estratégia comercial. Normalmente a gente começa com diagnóstico, né, eu faço um diagnóstico do laboratório, né, que contrata a mentoria para poder identificar qual que é o seu público-alvo. Outra coisa que acontece também é, às vezes, assim, eu quero atender o público mais sofisticado, porque tem uma tabela mais alta. Mas, às vezes, esqueceu de que tem coisas básicas que você tem que investir para atender um cliente muito exigente. Uhum. Então, o que o cliente muito exigente precisa? Então, a gente acaba conversando um pouco disso, porque isso que vai nortear o caminho da gestão comercial, né, da atuação. Legal. Aquele tal negócio, né? É o produto e o cliente, né? Uhum. O produto dá para ele saber, por exemplo, ótimo, tudo bem, ele usa os 2% lá do software, né, os 20% do software, mas faz produção bonitinho, faz tal. Ele consegue saber lá, por exemplo, quais são os produtos que mais saem, né? Quais são os serviços que realmente ele realiza mais e qual o serviço que realmente fatura mais. Sim. Né? Então isso já começa a ajudar ele no norte, né? Sim, com certeza. Mais uma vez falando sobre a ferramenta, né? Lá você consegue, eu achei que ficou fenomenal, né? Parabenizando vocês, aquela parte que você consegue ver o mapa de produção. Uhum. O mapa de produção, ele dá para quem faz a gestão de um laboratório, dá para você entender aonde vai estar o gargalo de uma possível demanda futura. E isso tem tudo a ver com o comercial. Por quê? Eu costumo dizer que o comercial é o pulmão e a produção é o coração. Uhum. São dois órgãos vitais para fazer a organização, esse corpo vivo funcionar. Se você tem uma aceleração na respiração e seu coração está batendo devagar, você não está saudável, tem alguma coisa aí para ver. E às vezes acontece, você investe ali no comercial, a equipe sai, começa a trazer trabalho e a produção começa a se perder. E é nesse mapa de produção que você abre e fala, poxa, minha semana está aqui, aqui eu vou ter um gargalo. Olha o tanto de trabalho que entrou há 5 dias atrás. Os trabalhos que eu estou cadastrando hoje, eu já consigo ver 5 dias por causa da data prevista, aonde e qual etapa vai dar um gargalo. Uhum. O meu CAD vai travar. Meu cadista não consegue desenhar essa quantidade de elementos. E ainda está vindo mais, porque eu estou com estratégia no interior e vai chegar mais trabalho. Então, o mapa de produção, para quem consegue acompanhar, evita essa coisa também de trazer muito trabalho e não conseguir dar conta. E aí você cria uma imagem... É o pior, né? Cria uma imagem negativa, né? Então, isso a ferramenta ajuda demais. E o outro lado também que eu vejo é quando você usa a ferramenta também para entender a margem de contribuição por trabalho. Porque uma coisa assim, esse tipo de serviço me rende tanto, aquele me rende um pouquinho menos. Mas esse aqui eu tenho 6 etapas. 6 etapas de produção. Eu faço isso para finalizar o trabalho. O outro não. O outro ele chega, desenha, fresa, dá acabamento e está liberado. O outro não, eu faço uma chapa, vai, volta, faço a montagem, prova, volta. Aí eu faço a montagem sobre a barra, vai, volta. Vou fazendo várias etapas, às vezes para ter uma margem que eu faço 4, 5 do outro que me dá uma margem dobrada. Isso o programa te dá a possibilidade de ver, que é a margem de contribuição em relação ao número de etapas que você faz. E foi isso que levou o laboratório a falar assim, nós não vamos fazer mais metal. Não vamos trabalhar com metal cerâmico. O processo produtivo é muito grande. E a margem é legal, mas ela me tira a possibilidade de fazer mais trabalhos fresados, né? E usar a capacidade ociosa da máquina. Então, isso também é gestão, né? Falar de processos gerenciais é também falar de gestão do laboratório. Muito bom. Uma coisa puxa a outra. Isso aí que você falou é legal, porque aquela curva ABC que te mostra quais são os produtos que você pode deixar de fazer, né? Sim. Você fala assim, esse faixa C aqui eu não vou fazer mais. Sim. No caso, o metal, né? Isso aí. Porque além de vir pouco, demora muito para produzir, muito para receber. Sim. Tem etapa. É a etapa de produção, né? Estou fazendo uma etapa e demora no outro mês que eu vou aplicar para poder vir. Já faço um trabalho no mês, chegou, desenhou, fresou, deu acabamento, tá pronto. Aí eu chamo quem para olhar isso aí? O meu sócio, né? Que inclusive hoje não arrisco dizer que talvez seja um dos técnicos cadistas, um dos melhores técnicos cadistas de Belo Horizonte, né? O Alexander Júnior, que é meu sócio. A gente está sempre de olho no indicador que é o lead time. Né? Então, e o Lab Fácil oferece o lead time. E ele cuida dessa parte. Então, nas nossas reuniões, estou sempre
E aí, cara, como é que tá o nosso lead time? Vou trazer mais trabalho. E aí, posso trazer mais trabalho? Eu falo, não, para trazer que o lead time eu dou conta aqui. Que é aquele prazo, né? Do tempo que o trabalho chega até a data prevista. Então, se você está acompanhando aquilo ali, ele é interessante, porque se você começar a aumentar demais o lead time, o meu comercial vai ter problema, porque eu falo que eu entrego o trabalho em X período e a minha produção está demorando mais tempo, então logo eu vou ter mais tempo. Vou demorar mais tempo para entregar. Aí talvez eu vou estar descumprindo o que eu estou falando na ponta. Então a gente está sempre acompanhando o lead time para falar, ó, pode trazer. Na hora que o lead time for aumentar, falou, opa, tira um pouquinho o pé do acelerador para a gente ajustar alguma coisa interna aqui, que possivelmente pode ser uma contratação, né? Ou uma mudança de processo para aumentar a eficiência da produção. Então o Lab Fácil permite olhar o lead time. Ficou muito legal no dashboard, esse recente agora que fez um dashboard com tudo ali, ó, pô, você tem é o que eu costumo dizer, né? Você não sai para pegar seu carro para andar sem olhar combustível, óleo, né? Se tá com a bateria, né? Se todo o painel tá acendendo, você olha algumas coisas, são indicadores, né? De que você pode fazer uma viagem, né? De que você pode rodar ali e tal. E empresa é a mesma coisa, né? Você tem que ter alguns indicadores para saber se está saudável, para onde você vai e tal. E eu acho que tem muita gente aí dirigindo empresa sem indicador, né? Sem indicador. Que é um perigo, né? Inclusive tem indicador até de funcionário que atrasa o trabalho, né? Sim. E aí você começa a analisar, fala assim, poxa, esse cara tá me atrapalhando em vez de me ajudar, né? Sim. Preciso trocar essa peça. Isso mesmo, isso aí. É um olhar mais a fundo ainda, né? Um olhar mais a fundo por colaborador, você também tem isso lá também. E como o Luiz Cláudio está falando da curva ABC, quer dizer, eu consigo de repente até posicionar o meu laboratório no mercado de acordo com a minha curva ABC do qual é o cliente realmente que trabalha mais, qual é o classe de clientes que eu tenho para poder fazer, de repente, atender um cliente que eu não preciso fazer uma caixinha tão fabulosa, porque afinal de contas ele não vai me pagar isso. E você pode até focar, né? Porque quando a gente fala de criar persona, o ICP, né? O cliente ideal, você precisa entender assim, o que eu sou bom, o que eu faço bem para poder fazer melhor. Aí você cria um foco. Então, por exemplo, eu trabalho bem com fresagem, trabalho bem com cliente que é do fluxo digital, eu trabalho bem sobre implante, né? E eu trabalho bem em reabilitações de casos complexos. Puxa, tá aí um tipo de cliente que, quando chegar um trabalho que não é dessa demanda, você tem que começar a avaliar se faz sentido ou não, se aquele cliente é ou não um cliente ideal. Por quê? Às vezes ele vai tomar tempo de você ser mais eficiente naquilo que você se propôs fazer, né? Tem isso também. Aquela questão também de que eu orço muito e tenho pouco retorno, né? Quer dizer, como que fica essa relação, tipo, de orçamento realizados e trabalhos realizados? Né? Como que você trabalha isso, quer dizer, como que faz isso na questão da gestão comercial? Porque também no programa também existe uma forma de identificar isso, né? O orçamento, quando você está falando, é quando o cliente pede um orçamento de um tipo de trabalho? Exato. Eu costumo não ter muito essa demanda, né? Por quê? Porque, como eu falei, né, eu tenho um foco muito claro dos serviços que nós oferecemos e, na grande maioria, a gente já formata comercialmente uma tabela para aquele profissional. Então, quando a minha farm, o meu hunter vai até e fecha uma parceria comercial, ele já cria uma tabela, que essa tabela, as meninas têm acesso ao meu CRM e já cadastra dentro do Lab Fácil, a tabela daquele cliente. Então, quando ele vai dar um orçamento, ele já está tudo ali dentro. Porque ficou fenomenal também o Lab Fácil. Isso para mim foi fenomenal, aquela ideia de lista... Tabela personalizada. Puxa, eu quebrava a cabeça de fazer 10 tabelas para 10 clientes. Eu ficava maluco. Aí chegou... Não, clica aqui, coloca a tabela 0 e cria uma tabela personalizada. Puxa, isso aí foi... Assim, pra quem tá todo dia ali, foi revolucionário pra gente, foi muito bom. Porque ele dá uma filtrada, né? Sim. Não fica um monte de coisa. Não, é personalizado. Por quê? Porque tem cliente que ele tem uma demanda. Pô, manda até aqui, manda até aqui, manda até aqui. Às vezes você negocia com ele, se você continuar mandando isso aqui, fazer uma tabela X pra você, né? E aí você vai criando uma tabela em cima de um item, é personalizada. Exatamente. Então isso aí ficou muito bom. Então eu costumo não ter orçamento. Né? Quando tem orçamento, normalmente é quando ele quer colocar um outro serviço que talvez ele saiba que não é a nossa especialidade, ele quer saber. Então eu vou fazer uma reabilitação, que eu sei que vocês são especializados, mas eu sei que vocês não fazem placa, mas eu quero já fazer e já gerar uma placa. Qual que seria o valor
do orçamento com a placa ou com outro item que eu sei que vocês não trabalham. Um protocolo acrílico inferior, nós não trabalhamos com prensagem, né, de acrílico. Então, assim, aí vem um orçamento. Mas do mais, os clientes, é regra, né? O comercial precisa criar uma tabela personalizada para o cliente, em cima da demanda dele, para a gente poder não ter orçamentos à parte. Ele já manda já sabendo qual que é o valor dele. Isso dá para ele uma segurança também de já fazer um orçamento, né? O paciente sentou na frente dele e já sabe qual que é o valor tal, dos elementos ou do tipo de caso. Ele mesmo já tem uma noção ali, ele mesmo já dá o valor ali para o paciente. Isso também ajuda bastante. E você sabe que é legal, porque a gente tem também o dente fácil, que é ligado com o lábio fácil, né? Uhum. Então, essa tabela personalizada, no dente fácil, ele só enxerga essa tabela. Uhum. Então, de repente, ele quer te mandar para fazer uma placa de buchismo lá, que vocês não fazem e tal, né? Uhum. Você vai bater no laboratório e vai ver que não tem esse item. Que não tem esse item. Porque ele só vê a tabela que foi personalizada para ele. Legal. Fenomenal. Muito legal. E você falou também que tem cliente que às vezes manda muito serviço, depois fica 1 mês ou 2 meses sem mandar serviço, né? Uhum. Como é que você trata essa questão de saber se é sazonal ou se realmente ele já está buscando outro laboratório, alguma coisa assim do tipo? Bom, hoje o comercial primeiro ele trabalha com CRM, né? Um CRM, um software que a gente faz a gestão dos clientes. Então, a gente faz a gestão dos leads, né? Antes de virar cliente. Então, eu tenho ali todos os leads cadastrados, eles entram dentro de um funil de captação, funil de follow de proposta, follow de visita, ganho ou perda, se virou ganho, ele entra para manutenção. Na manutenção, eu tenho hoje, né, 4 pessoas, 2 ligam, tenho uma que é farmer e uma que é hunter. Todo esse modelo a gente passa na mentoria, né, dessa gestão. E aí a pessoa que é a farmer, que é aquela que cuida dos clientes na manutenção, ela que fica a cargo de fazer esse acompanhamento. Então, se ela tem ali, sei lá, 60 clientes no mês que são dela, que ela fez a captação, logo ela é remunerada por isso, ela precisa acompanhar esses clientes dentro do CRM. Então, ela tem a meta dela que são os 100% dos clientes dela no CRM para ela fazer no mínimo um contato por mês. Uhum. Ela tem 60, ela precisa fazer o quê? 2 por dia. Né? Precisa ligar, mandar uma mensagem, pelo menos para 2 clientes no dia, durante o mês inteiro, ela completa a carteira dela. Quando ela faz esse contato, na maioria das vezes ela entende. Então, assim, aproveitando até o ensejo, né? Semana passada eu lembrei a minha farm, eu falei, não, fulano, lembrei do nome dele aqui, e mês passado ele não mandou, né? Não, mas você não sabia, não? Não, ele operou, ele fez uma cirurgia no olho e tal, então ele vai ficar 30 dias parado. Quer dizer, eu já estava imaginando, pô, ele trocou de laboratório e tal, mas não, como ela fez o trabalho dela de farm, de acompanhar os clientes, ela viu e coloca no CRM lá também, né? Olha, né, nesse mês ele não fez porque ele passou um procedimento cirúrgico. Então tem toda uma forma de fazer para a gente não deixar ninguém sem contato durante o mês, né? Isso seria um tipo de trabalho até de fidelização, né? Mas você trabalha com mais. E mais que você pode utilizar para fidelizar o cliente? Olha, tem outras ferramentas, assim, tem outras ações, né? Mas eu tenho aprendido cada dia mais que o principal é relacionamento. Relacionamento. Às vezes você pode mandar um brinde, às vezes você pode mandar uma caixinha surpresa, às vezes você pode dar um cashback, mas assim, apesar de toda a tecnologia, as pessoas continuam sendo seres humanos que querem ouvir uma ligação, querem, e aí, como é que você tá? Né? Às vezes, pô, eu passei por um procedimento cirúrgico, pô, doutor, e aí, tá melhor? Tá se sentindo bem? Tem alguma coisa que a gente pode ajudar? Pô, é algo assim que eu vi que cada vez mais que a gente tem feito isso, as palestras, a gente aumentou muito o número de palestras, né? Então, eu cuido da parte do planejamento estratégico do laboratório, nós decidimos no mínimo 8 palestras no ano, com temas diversos, porque a palestra cria essa proximidade, esses eventos. A gente chegou a fazer um lá em Belo Horizonte, faz bastante tempo, né? Então é bem naquele modelo, a gente convida para compartilhar a experiência ali do fluxo digital, do que o laboratório tem desenvolvido de tecnologia, e isso cria essa fidelização também, relacionamento. Acredito que a palavra do momento é essa, né? Eu até acho, né? É uma opinião minha, né? Que o relacionamento às vezes supera até o trabalho que deu errado, né? Vamos dizer assim. Sim. A gente tem a gente tem alguns casos, né, assim, em que eu faço comercial também, né?
Uhum. Eu já ouvi, né? O profissional chegou para mim e aquilo lá abriu minha mente para entender a importância do relacionamento. Ele chegou, a gente conversando e tal. E ele falou, cara, é por isso que eu gosto de trabalhar com vocês. Eu falei, por quê? Ele falou, ó, porque eu sei que se der algum problema, eu consigo olhar no seu olho, te falar o problema e a gente achar uma solução e partir para frente. Já teve laboratórios que eu trabalhei, cara, que só de pensar em ter um problema, eu já ficava imaginando a pessoa do outro lado me tratando de uma forma que eu não queria ser tratado, porque não tem relacionamento. Agora, quando você tem relacionamento, você resolve a maioria dos problemas, né? E assim, partindo da boa-fé, 100% dos problemas são resolvidos com relacionamento, comunicação, transparência. Então, a minha recepcionista foi abrir a caixinha aqui, a caixinha estava invertida, o protocolo cerâmico caiu no chão e quebrou. Uhum. E aí? Pô, vamos fazer de novo. Ah, mas você vai me cobrar tudo? Não sei. O paciente tá esperando? Vamos fazer, vou te enviar e vamos sentar para conversar. O paciente não vai ficar sem atendimento. Ele veio da Europa para você receber um atendimento. E aí você já fica com a cabeça assim, pô, imagina a recepcionista como é que deve estar. Né? Nossa, perdi emprego. Né? Manda esse protocolo, faz aí, depois eu vou lá visitar o doutor lá e a gente combinar direitinho como é que a gente vai fazer. Relacionamento. A palavra do momento é essa. E já ganha a secretária lá, que às vezes também é uma das pessoas que define pra onde vai certas coisas, né? Sim, então, sim. Esse daqui eu posso confiar, deixa eu mandar o trabalho pra ele. Ele me ajudou já. É, mais ou menos assim. É relacionamento com todo mundo. Com todo mundo. E no seu caso, né? Pelo que você está me passando, os seus clientes são filtrados. Os seus trabalhos também são filtrados que você está fazendo com esse dentista, né? Então a chance da repetição é bem baixa, né? Sim. De repetição, assim, eu vou te falar assim que eu não me recordo. Até porque o programa tem a questão do acompanhamento dos ajustes, né? Uhum. E também achei fenomenal daquilo que vocês colocaram lá. Pô, mas foi o ajuste de quem? Uhum. Do laboratório? Porque isso é interessante. Não basta dizer, eu reduzi os ajustes. Pô, mas os ajustes foram seus. Exatamente. Seu técnico não tá sabendo tirar a cor, então... Agora não, reduzir os ajustes da parte de quem, né? Ah, são os casos que chegam que não é do laboratório. Ah, não, então peraí. Então a gente reduziu os ajustes que vêm, sei lá, às vezes por uma falta de filtro nosso, de estar dando sequência em escaneamentos que não dão para ver o término, é isso? Então corrigimos esse problema. Ah, então reduzimos os casos de ajuste por causa de cor. Tá, então por quê? Foi depois que aquele técnico voltou do curso com aquele profissional famoso que faz curso de maquiagem, depois que ele voltou que a gente reduziu. Você começa a entender aonde você vai atacar, não é sabendo de qual lado que tá o ajuste. Da onde está nascendo o ajuste. E o Lab Fácil tem isso aí, foi excelente. Mas ajuda muito você filtrar, né? A gente realmente, quando entra o cliente, não só a gente faz um cadastro, e esse cadastro tem uma série de dados, mas como na própria visita comercial, esse lead já é cadastrado, se ele é perfil ou não. Né? Porque quando não é perfil, costuma realmente acontecer algumas coisas ali que você tem que tá consciente. Eu vou trazer esse cliente para dentro, mas ele vai me exigir um treinamento, uma inclusão digital, que hoje está acontecendo muito, né? Muitos profissionais dentistas buscando fazer uma inclusão nesse universo digital, porque ele trabalhou a vida inteira analógico, né? Os pacientes já estão sentindo a necessidade de serem atendidos com o que há de mais moderno em odontologia, e ele se vê na necessidade de fazer essa inclusão, e a gente sabe que nesses casos a gente tem que ter uma paciência maior e tal. Tem que ajudar eles na caminhada para evitar esses aumentos de ajuste aí. E ficar jogando também na conta do outro, né? Porque isso também não é muito bom, né? Ah, não, foi você que errou. Cara, se ele errou é porque a gente também fez o trabalho. Então, se a gente fez o trabalho errado, também é culpa nossa. Então, vamos compartilhar isso aí, né? Mas é isso, a gente faz esse filtro sim para evitar esses ajustes, mas o sistema realmente ele traz esses indicadores aí que ajudam bastante também. É aquela coisa, né? O pessoal fala que a informação é petróleo hoje, né? Mas se você também não alimenta o software para você conseguir ter os dados dessas informações, você não vai conseguir fazer muita coisa. Né? É isso mesmo. Então aí também entra aquela coisa, né? A gestão entra aí, né? Tipo, começa a cadastrar direito, começa a alimentar direito o sistema para que você possa ter essas métricas, né? Até para você poder fazer essa mentoria, se não tem isso, como que fica? E assim, aí nesse processo de mentoria de processos comerciais, a gente aborda não só aquilo que é o comercial, mas assim, tem algo antes para fazer, e quando a gente percebe que não tem, a gente já começa a indicar, olha, vocês precisam buscar uma assessoria nessa parte,
Por exemplo, hoje a gente está falando muito em BPO financeiro, né? Hoje já é uma realidade, né? Seu negócio começa a crescer, antes era você, por um exemplo, antes era você, sua esposa e mais uma pessoa, aí ela fazia tudo, aí foi crescendo, 2 funcionários, 3, 4, 6, você já não pode mais ter o mesmo jeito de funcionar. Já precisa ter uma forma de alimentar o programa diariamente com as informações do financeiro, para agrupar essas informações, para você ter dados para identificar o investimento que você vai fazer no comercial. Porque não adianta só colocar pessoas no comerciais e depois falar, pô, qual que é o retorno? Não sei quanto que eu investi. Pô, se você tem lá um centro de custo, igual hoje a gente trabalha no formato de DRE, onde a gente tem um centro de custo ali, né, dentro de custos administrativos, custos comerciais, né, os custos de insumo para produção e demais e tal, investimentos e as outras contas da DRE. Quando você olha no comercial, você costuma ver, pô, eu tô aumentando meu faturamento, mas estou aumentando meu comercial? Se eu estou aumentando meu custo fixo proporcional ao meu, então eu não estou tendo ganho em escala. Então essas coisas você costuma ver alimentando o programa. Se não alimentar, realmente você não tem informação para tomar decisão. Inclusive eu já presenciei, né, laboratório, que o trabalho chegava, ele fazia, depois na hora de ir embora ele dava entrada, saída, botava a comissão do funcionário, fazia tudo na saída. Tudo na saída, né? Não. E como é que ele vai ter um planejamento? Como é que ele vai poder ver as metas que ele vai querer ter um dia? Não dá para ver nada, né? Não dá para ver nada. E quando não se sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve, né? Então, se você não tem os dados também para direcionar para onde você quer ir. E a palavra da vez para esse ano para a gente, lá no meu laboratório, junto com o meu sócio, é indicador. A gente tem que saber, né? A gente quer ir para lá. O que está me indicando que eu estou indo na direção que eu quero ir? Então, a gente já definiu as nossas metas. As metas têm os indicadores, e os indicadores vêm dessas informações que são alimentadas no sistema, né? Então, vamos pegar um exemplo básico aqui. Cara, eu quero reduzir meu lead time. Eu preciso reduzir meu lead time. Mas por que você precisa reduzir meu lead time? Porque lá na ponta, o meu comercial oferece que eu entrego com prazo de tanto tempo. Se meu lead time não for menor do que o prazo que eu ofereço, eu vou ter problema. Eu começar a falar que eu entrego em tanto tempo, ainda estou produzindo no tempo que eu já deveria ter entregue o trabalho. Então, ou seja, olhar os indicadores é fundamental. Isso em todas as áreas, não é só no laboratório, na vida, né? A pessoa fala que quer emagrecer, mas não vai à academia. Não vai à academia, não come, não muda a alimentação. Qual o indicador? O que está me indicando que você vai alcançar esse resultado de emagrecer quanto em quanto tempo, né? Mais ou menos sobre isso. E nesses laboratórios que você acabou fazendo, essa consultoria, essa monitoração, tudo, né? Você chegou a alguma conclusão? O quanto você conseguiu aumentar o faturamento, a meta? Sim. A gente faz o acompanhamento, né? E vou até pegar um caso mais recente, assim, né? Que eu recebi, né? Porque assim, a gente acaba criando um grupo, né? E esse grupo, depois que acaba os encontros da mentoria, fica lá o grupo em aberto, e às vezes acaba perguntando alguma coisa, né? Me citando lá, eu acabo entrando para dar um direcionamento, não e tal. E agora, eu mudo do funil para cá ou para lá e tal? Como é que eu mudo do funil e tal? Então, acaba que a gente vai dando esse suporte. Aí, só um exemplo prático, né? Teve um profissional que, né, a gente encerrou o ciclo dos 5 encontros, levou aí mais ou menos, né, 1 mês e pouquinho, né? Porque é tipo 1 por semana e tal. Quando foi no final do 2º mês, que aí ele teve que encontrar alguém para começar a ligar, parametrizar o CRM e tal. Quando ela começou a fazer os agendamentos de visita, que ele foi, em uma das visitas da semana, quando ele voltou, já me ligou. E jogou um monte de fotinha no grupo lá, né? Aquelas fotinhas de brincadeira lá, falando que na primeira visita que ele foi, ele, acabei de fechar com um profissional, tô saindo daqui com 2 protocolos, 1 ponte e 3 elementos unitários, como primeiro caso. E o doutor já cadastrou no nosso banco para poder começar, no nosso sistema para começar a mandar mais. Aí você já começa a ver o ROI, porque o que ele investiu em relação àquela quantidade de trabalho que ele já pegou, sendo o primeiro cliente daquela visita, de um trabalho que vai continuar pelo menos 1 ano, e se ele permanece com aquele cliente ao longo do tempo, que a gente chama de LTV, na mentoria a gente fala também a importância do LTV, por isso que o engajamento, manter o cliente é importante, aí você percebe, puxa, é um ROI, né? Quando você faz essa conta de falar, cara, você vai investir tanto na minha mentoria, mas é isso que eu vou te mostrar. Porque quando entra um cliente, entra outro, você vai mantendo esses clientes, você vai criando
um ganho em escala, né? Então se paga muito fácil. Então esse é o resultado. Não só dele, né? Mas os outros que acabam dando, visita de tal lugar, fechei e tal, até começou a mandar. Então vai 1, 2. E às vezes manda um valor desse, mas com o tempo vai pegando confiança, vai aumentando o envio de trabalho. Então, quer dizer que nessas visitas não é como antigamente que levava uma lista de preço e deixava na recepção e acabou, né? acabou. Isso não funciona mais. Não, a gente, na verdade, assim, não é nem indicado, isso é um desserviço, né? Fazer isso aí é um desserviço para o laboratório. Porque quando a gente pensa na estrutura desses processos comerciais, tem toda uma sequência, né? Então, quando a gente está falando ali de ter uma SDR como aquela profissional que faz os agendamentos, porque vão partir do pressuposto que um dentista que tem um volume de trabalho, ele não está sentado na cadeira, sei lá, no celular, ele está atendendo. Se ele está atendendo, ele não vai te atender. Então não adianta você ir no consultório ou deixar uma tabela que ele não vai ver. Caso contrário, se tem uma SDR, que é uma profissional preparada e treinada para ligar para fazer o agendamento, quando o meu profissional, o Hunter, vai fazer a visita, ele já está sendo aguardado. Um profissional que tem demanda, que abre um espaço na agenda para receber um representante do laboratório, ele não está querendo só ver o mostruário, não está querendo só conversar. Ele tem uma grande intenção de mudar de laboratório. Então a gente parte dessa ideia, fazendo todo esse trajeto, essa jornada do lead, ligação, agendamento, visita. Depois que fez a visita, follow de visita, 3 follows, perda ou ganho. Então, a gente constrói um funil na jornada do cliente para direcionar para o ganho. E se é perda, entender por quê e se a gente vai voltar a fazer, se vai voltar ele para o topo de funil de novo. Então tem todas as estratégias para isso. Mas hoje chegar com a tabela é um desserviço. Porque às vezes uma tabela em relação ao que ele já está fazendo, se tiver ali 20, 30 reais, fala, não, pode deixar, eu continuar mandando, eu estou mandando. Não precisa nem me ligar depois também para agendar, porque eu já sei seu preço. Então é um desserviço, né? A gente tem toda uma estratégia, o que eu levo, o que eu falo, como que eu falo, né? Nem todo mundo que quer mandar serviço para o laboratório é cliente, né? Então a gente costuma dizer assim, não é soberba, não é nada disso, é perfil, né? Então a pessoa quer mandar trabalho, a gente percebeu que não é perfil, a gente não tem o menor problema de indicar algum colega nosso da área. Amigo, posso te indicar um laboratório, amigo nosso, que faz esse tipo de trabalho, com essa tabela que você quer fazer, né? Ele é aqui da região, né? A gente conhece e tal. Se quiser, eu posso te indicar o contato dele, você vai lá e tal. Então, às vezes acontece porque não é nosso perfil, não é perfil de atender esse cliente, né? Então, e ele entende também, e vai, e faz, e tá tudo certo. E dessa forma que você coloca, você cria um relacionamento. Oi? Né? E aí você já criou um relacionamento. Sim. Quer dizer, mesmo você negando de fazer o trabalho, você pelo menos criou um relacionamento com ele. Isso aí. De repente ele vai ter alguma coisa que é o teu perfil, e vai ligar pra você, não pro amigo que você indicou, né? Porque... E ainda o pior, né? Ele criou a necessidade. Exatamente, né? Ele falar assim, pô, por que eu não consigo... Por que eu sou o perfil dele? Exatamente. Sim. Eu vou voltar pra chegar nesse perfil. Acontece. Você gera valor, né? Exato. Uma percepção de valor, né? Exatamente. Existe uma linha muito tênue, né? Tem que ter um cuidado muito grande também para não... Né? Ninguém é meu perfil, né? Não é bem assim. Mas é porque a gente sabe... tem que tomar... Porque se você não explica bem pro Hunter, né? Ninguém é perfil nosso, né? Sou muito exigente. Então não é bem por aí. Então tem que fazer isso aí, chegar. Você tem pós-graduação? Não. Então... já mexe o fluxo digital. Tem scanner? Tem? Não. Então não. Vou te dar o contato do amigo. Não, peraí. Mas a gente acaba fazendo essa identificação, porque a gente sabe que um cliente que não é perfil dentro do laboratório, ele gera retrabalho, ele de certa forma ele desestabiliza o laboratório emocionalmente. Eu já vi técnico emocionalmente, você fala, cara, não, respira um pouco, você tá nervoso, isso é só um trabalho de um cliente que você não precisa ficar emocionalmente assim, porque ficam transtornados, né, dependendo da situação. E uma outra realidade é, às vezes, fazer um desserviço, entrar no laboratório, fazer um trabalho que não vai ficar na expectativa que a gente tem para o trabalho de excelência, porque ele não gerou excelência de recurso para fazer, e depois ainda falar mal do laboratório. Olha lá, só imagem, esse laboratório é isso, só Instagram. Na verdade, não recebi uma foto, não recebi uma boa delimitação de termo, não consigo falar para tirar dúvida, porque está sempre atendendo. Então, assim, são uma série de perfil que vai levando a identificação. E a jornada também, né? A gente não começou ontem, né? Já temos aí um tempo de caminhada que
por um lado, você não vai trabalhar com todo tipo de profissional que quer mandar para o seu laboratório, mas você sabe que os boletos estão no seu nome. Então também você não pode ficar sem faturar. Então tem um equilíbrio ali que você vai... E o comercial ajuda muito nisso, a identificar toda essa cadeia, essa jornada, né? Para investir energia onde realmente precisa investir energia. Alguns pontos que ele falou desse dentista que não tá no perfil já resolveria muitos com dente fácil também, né? Porque Sim. enviar todas as informações do dente fácil. Sim. Né? Sim. O dentista tem que fazer todas as informações para você aceitar ou não aquele trabalho. A partir do momento que você aceitou os trabalhos, ele vai mandar todas as fotos, já vai ficar lá na ficha dele. Isso. Ele quer falar com você. Chat, já tá o chat na ficha dele. Então, quer dizer, só nisso você já resolve. Já resolve uma grande parte, né? Pelo menos o teu técnico não vai ficar chorando no canto. É isso mesmo. Porque pelo menos informação ele vai ter. Agora só tem que desestabilizado, né? É isso mesmo. Ajuda muito, com certeza. Sem dúvida. Zanoni, qual a sua experiência? Qual seria a grande virada para um laboratório? A grande virada? Eu percebo assim, de forma prática, a grande virada que eu vejo em um laboratório, como de qualquer outro negócio, é quando você começa a reduzir os investimentos iniciais. Primeira grande virada. Porque eu gosto de falar muito com alguns amigos que acabam ligando para pegar umas dicas, né? Pô, cara, quero crescer o laboratório. Tô vendo que o seu laboratório aí já, né? Vocês têm, né, metade do tempo do que muitos do mercado, mas já estão construindo uma história bem relevante aí na região e tal. Eu percebo que muitos deles ficam muito afobados no período que o investimento ainda está correndo. Como que eu quero dizer? Poxa, você está crescendo, seu laboratório está ganhando corpo, você decide investir em fresador, começa a precisar desenvolver um setor de impressão, precisa contratar mais, você não vai ver a mesma margem de lucro de um laboratório que já está com tudo quitado, que está com a equipe estabilizada, já conseguiu desenvolver um comercial para aumentar o faturamento. E aí começa a achar, a prótese já não é legal, a prótese já não tem margem. Aí eu acho que a prótese boa era de antigamente. Não, cara, é o seu momento. Sua chave não virou ainda, você tá plantando ainda, entendeu? Você plantou, tá criando raiz para depois crescer. Agora você pega um laboratório que já tem um tempo, que já quitou os investimentos em maquinário, né? Comprou um maquinário, já quitou os investimentos. Muito do que ele compra já diluiu, consegue fazer melhores compras porque compra um volume maior e já tem uma equipe forte e comercialmente para trazer trabalho, ele vai ver margem e vai conseguir crescer mais. Essa é a virada, essa é a primeira virada. Até para o profissional não ficar pensando que, a prótese é ruim porque ele está na fase ainda de crescimento. E a outra virada que eu percebo é quando você consegue perceber que você não fica dependendo só de indicação. Né? Eu acho que é uma grande virada. Né? Eu ouvi muito, né? Assim, meu laboratório é tão bom que eu nem preciso correr atrás de cliente. Tem tanto cliente, tudo de indicação. Cara, bom demais. Isso é muito bom. Né? Mas eu olhando fora da prótese como uma empresa, eu não acho que as grandes marcas, os grandes players arriscariam da mesma forma. A Apple, porque ela é muito boa, ela não tem um setor comercial. Ela não age ativamente, né, seja nas formas de mídia que ela comunica, das formas intencionais ou até inconsciente que ela leva uma pessoa a adquirir o produto dela. Então, eu sei que o comercial, ele é uma virada de chave. A pessoa pode ficar aqui, até aqui eu sempre fui por indicação. Cara, então você podia estar aqui, Se você realmente é tão bom a ponto de ter indicação, cara, então não já era pra você estar aqui, então. Porque, assim, tem gente que quer o seu serviço, mas nem sabe que você existe. E ativamente você faz chegar ao seu trabalho. Né? Você pode ajudar uma quantidade muito maior de pessoas do que somente aquelas que te indicaram. Então, aí que é uma virada de chave. É aí que eu fazia X e tinha uma margem de lucro tanto, eu posso fazer, então, 3 vezes mais investindo como comercial, estruturando um comercial, fazendo algo nesse setor. Se realmente eu confio na minha capacidade de produção, confio na minha capacidade de gestão, né? Porque a bem da verdade, o que é a virada de chave, né? É o que eu tenho de lucro líquido? É o que eu consigo ter de conforto no meu dia? Será que agora eu consigo ter uma equipe e não preciso ir no laboratório todo dia? Será que é porque agora eu escolho os casos que eu faço, que eu não preciso estar envolvido direto? Será que é porque eu posso agora sair com meu filho no final de semana, não preciso trabalhar todo sábado e domingo? O que é a virada de chave, né? Então, identificar, né, o que é a minha virada de chave para falar assim, não, agora o meu laboratório conseguiu, né? Então, assim, eu e meu sócio, a gente já tem conseguido virar algumas chaves. Dentre elas, né, eu até gravei uma das aulas da mentoria
mês passado, e eu me peguei muito feliz gravando essa aula com, sei lá, mais de 30 alunos lá ao vivo lá, e eu tava na praia e o laboratório rodando. Então eu deixei a minha esposa e minha filha na praia, voltei pro hotel, liguei o computador, fiz a aula, né, uma das aulas da mentoria, e depois desliguei o computador e voltei pra praia. E depois parei pra pensar, falei, cara, olha pra você ver. E o laboratório tá rodando, batendo recorde de faturamento, né, que a gente tá batendo recorde de faturamento esse ano, graças a Deus. Fiz uma aula, né, para 30 e poucos alunos, fui e voltei para divertir. Então, se isso é sucesso, pô, então tô vivendo um momento de sucesso, então. Então, o que é o sucesso? O que é a virada de chave para cada um, né? Então, mas eu sei que o comercial ajuda muito nisso, né? Ajuda você a... Se você tá até aqui de indicação, você pode muito mais com o setor comercial estruturado. E é profissional, né? Porque você não tá dependendo de uma situação ou outra. Porque a maioria das vezes que eu recebo essa demanda, é alguém que fala assim, cara, sabe aquele meu cliente que foi indicado? Então, a clínica dele fechou. Né? Ele fechou, ele mudou, foi pro interior. Desfez a sociedade. Então, aquele 20% do faturamento saiu. Pô, se você perde 20% do seu faturamento no outro mês, faz diferença se você não tem capital de giro ou dinheiro guardado. E se isso percorre por mais 3, 4 meses até entrar um cliente no nível dele, seu caixa vai só baixando. Então, ou seja, depender somente de indicação não é, né, de forma administrativa a forma mais correta de gerir um negócio. Não estou falando de prótese, estou falando de todo segmento. Todo segmento. Né? Todo segmento. E hoje um laboratório, como você deu um exemplo aí familiar, né? Que começou a crescer, começou a ter indicações e tal. Quantas pessoas ele precisa ter nessa equipe comercial para poder começar a sair da indicação e começar a ganhar cliente? Bom, na parte da mentoria tem a área de diagnóstico. No diagnóstico eu costumo fazer um levantamento primeiro do que é a capacidade de investimento no setor comercial. Porque eu já ouvi pessoas falando assim, cara, eu tenho, sei lá, X mil, eu posso aumentar meu setor de impressão, trocar todas as minhas impressoras por uma impressora mais eficiente, ou eu posso pedir uma nova fresadora 5 eixos. Mas eu já tenho impressora, já tenho fresadora, o dinheiro está no caixa. Cara, então pega esse valor e investe no comercial. Então quanto que eu vou ter de investimento? Dá para contratar o quê? Qual ferramenta que eu posso ter? Do outro lado já tem aquele profissional, cara, sou eu, minha esposa, mais uma pessoa que me ajuda a fazer os trabalhos e eu quero aumentar os trabalhos. Não quero somente essas indicações. Mas eu tô apertado, porque o laboratório é pequeno, mal tá dando para pagar ação. O que eu faço? Eu costumo dizer assim, ó, tem saída para todos os dois. Tem uma forma de você estruturar a parte desse diagnóstico para todos os dois. Né? Então, eu costumo criar uma escala seguinte. Primeiro, se o dono não tem investimento, ele que tem que se propor a fazer o trabalho. Ah, mas eu estou na bancada. Então, você está criando um problema para você mesmo. Então, você é funcionário de você mesmo, não é isso? Então, você é o seu próprio funcionário. Você é funcionário de si mesmo. Então, você não consegue, às vezes, trazer alguém. Agora, não, eu tenho recurso, eu consigo dar uma acelerada aqui para poder fazer essas visitas. A gente começa estruturando com a SDR, que é uma pessoa que faz ligações, e aí tem toda uma estrutura de como ligar, a quantidade de ligações, como que eu sei que a pessoa de fato ligou ou não ligou, né? Quantidade de estabilidade e constância nas ligações. Se ela ligou, fica gravado no meu CRM. Será que ela está ligando do jeito certo porque reduziu o número de visitas? Se reduziu o número de visitas é porque ou não está ligando porque não está ligando do jeito que foi proposto. E aí eu escuto e sei. Então eu sei primeiro uma pessoa para ligar e agendar e alguém para ir. Se não tem ninguém para ir, investe só na pessoa que liga. Às vezes, se o trabalho no laboratório está pouco, sua recepcionista está ociosa, concorda? O laboratório baixou o faturamento, ela não tem tanta entrada para dar durante o dia, ela não vai ficar o dia inteiro dando entrada. Então, pô, vamos combinar o seguinte, você liga, se esse cliente entrar, a gente combina o valor da entrada dele, pode ser? Porque você está ocioso, você vai estar parando, não vou liberar você mais cedo. Vamos ligar? Aí você ajuda o laboratório, eu te ajudo no que entrar. Pronto, começou a ligar, sai. Você pega e sai. Imagina, cara, um dentista receber o dono de um laboratório para conversar sobre os trabalhos que ele vai enviar. Sim. Só que às vezes na mentalidade do profissional que está sentado na bancada, ele está pensando assim, eu? Tô me rebaixando, né? Conversar com ele, não, tá fora, se quiser, manda, se quiser. Tudo bem,
né? Cada um tem um jeito de pensar. Eu prefiro pensar o seguinte, olha, eu quero que ela agende porque eu estou indo ajudar um profissional a resolver um problema que certamente ele tem, porque senão ele não estaria agendado comigo, que o meu laboratório pode atendê-lo e ajudá-lo. Ao mesmo tempo que eu ajudo a ele, trago trabalho para o laboratório para me ajudar e ajudar a minha equipe, né? Porque ali tem uma equipe que vai trabalhar em detrimento daquilo. E aí você começa, aí uma pessoa ligando, aí hoje o meu quadro é uma pessoa ligando, aí já não deu conta, eu já coloquei 2 pessoas ligando, aí eu já precisava de uma pessoa para sair, aí eu visitava, eu fazia as visitas com o meu sócio, fazia a produção e eu fazia as visitas. Aí eu já comecei a ver que não dava para eu continuar visitando, eu precisava estruturar melhor, coloquei uma pessoa para visitar. Essa pessoa atingiu o teto de manutenção, porque ela ligava, ela agendava, ela acompanhava. Chegou uma hora que aumentou. A gente saiu ali de, sei lá, 45 clientes, depois foi para 60, 72, eu acho que abriu 81 agora. Então assim, quando eram 10, 15 clientes, você sabia o nome de todo mundo que mandava. Quando começa a aumentar, você não consegue ter esse número. E aí ela começou a sair para fazer o acompanhamento. Aí agora eu tô com um novo Hunter que tá indo pro interior. Então hoje o meu quadro são 2 SDRs agendando, uma Hunter para acompanhar pelo menos 60 clientes que já estão mandando no laboratório fazer essa questão de manutenção, e um Hunter que tá indo pro interior e já tô contratando um novo para fazer a região metropolitana. E aí não tem limite, que aí você vai estruturando, coloca um supervisor de comercial e vai rodando. E é muito bom você... não é que é muito bom, né? Assim, tem que tomar um cuidado, mas é interessante você começar a ver clientes entrando e fazendo um volume de trabalho que você fala, cara, nem sei quem que é, eu nunca conversei. Mas eu sei que ele está atendido. Porque meu farm, quando eu faço as reuniões, ele fala o dia que foi captado, o dia que conversou, sobre o que é, se tem frisadora, se escaneia, se tem filho, o que gosta, porque ele joga tudo no CRM, né? Então, assim, eu não vejo mais esse cliente entrando, fazendo os trabalhos, porque eu sei que tem uma equipe cuidando disso aí. Isso é muito, muito prazeroso, um sinal que tá avançando, né? Ah, legal. Você vê que o laboratório hoje não é só fazer prótese, né? Não, essa história mudou, né? Eu costumo contar assim, porque eu não venho da prótese, né? Então, ao entrar na prótese, eu percebia os laboratórios como um setor adjunto do consultório, como se fosse um dentista, que tinha alguém que trabalhava com ele dentro do consultório, que às vezes fazia algo que ajudava na prótese, né? Colava um dentinho, fazia uma resininha e tal. Aí foi crescendo. Aí esse técnico começou a perceber, cara, eu tenho uma habilidade que eu posso fazer não só para ele, mas para aquele e para aquele. Ele sai, monta um laboratório, começa a fazer para mais pessoas. Só que ele começa manualmente a fazer e começa a perceber que ele não está num ateliê artesanal. Ele começa a constituir uma empresa, porque agora ele precisa se filiar ao CRO, ele precisa ter um CNPJ, ele precisa contratar pessoas, ele precisa treinar, ele precisa controlar o financeiro, ele precisa gerir uma parte comercial para também administrar essa chegada de trabalho. Então, o que a gente percebe? Laboratório é uma empresa. Quanto cedo você perceber e admitir que laboratório é uma empresa, você vai começar a gerir como uma empresa. E você vai começar a perceber que nem só de cerâmica viverá o ceramista, né? Mas também ali, né, de conhecer um pouco de gestão, né? De conhecer um pouco, né, de gerir o laboratório e tal. E assim, é legal ver que hoje, cada dia mais, tem excelentes profissionais tecnicamente que dão um show de gestão, assim, de laboratório, conhecem muito, sabem o que estão fazendo, treina equipe, desenvolve, monta consultório. Você fala, pô, o cara é fenomenal, o cara é um excelente técnico, cuida muito bem dos negócios, então é muito bacana. E isso tá ganhando uma proporção cada dia maior, né? Eu percebo os laboratórios, assim, crescendo, sempre com essa pegada, assim, de ter um técnico e mais um administrador, um técnico e mais um sócio que cuida de outra área. Isso é bem, bem interessante, né? Mudou bastante, né? Porque antes era só focado na produção, né? Só na Agora produção. Finalmente olharam para a gestão, né? Exatamente. Então, vamos improvisar um bate-bola aqui. Uma frase para gestão comercial. Sem vendas não há crescimento. Qualidade é? Surpreender seu cliente. Qualidade, surpreender seu cliente. Ele poder ter algo além da expectativa dele. Né? Então, vamos pegar um exemplo básico aí, né, de qualidade. Qualidade na entrega. Meu laboratório tem qualidade na entrega. Então, eu dou um prazo de X, 2 dias antes o trabalho chega. Né? Ele fica impressionado. Surpreender o cliente. Acho que é qualidade. Aí, de forma técnica, de logística e de outras ordens também.
Então vou pra uma mais provocativa de coisa. O que as pessoas pensam que são barreiras e não são? Que elas pensam que são barreira, dentro dessa ideia do processo de gestão comercial, eu vejo que eles pensam que a barreira é o profissional dentista, sei lá, às vezes desconsiderar o técnico por aquilo que ele é. Acho que ainda tem um pouco dessa né, técnico, dentista e tal, e cada dia mais eu vejo isso aí caindo por terra. Cada dia excelentes técnicos, cada dia mais o dentista entendendo o papel do técnico em reabilitações, trabalhos integrados, né? O dentista, o técnico, o implantodontista, um ortodontista, e criando uma equipe para um atendimento multidisciplinar, né? Então, quando tirar essa mentalidade que às vezes para alguns é uma barreira, né? De conversar com o dentista é uma classe oposta, né? Nada a ver. É um amigo, é um ser humano, né? Que tá ali, tem família, tem um trabalho para fazer, tem que, né, pagar as contas dele, tem os dias que não tão bons, né? Eles recebem muita pressão, a mais do que o laboratório. O laboratório trata com modelo de gesso, né? O dentista tem dia que ele recebe paciente que a gente sabe, tem todo tipo de atendimento, né? Então tem gente também que deve tirar a paz dele. Então a gente também tem que ser sensível quando ele tá ali sem paz e às vezes fala um pouco mais grosso, desajustado em alguma situação, é equilibrar, chamar para a realidade e perceber que esse não é uma barreira. Conversar, sentar com o dentista, visitar, oferecer o trabalho, vender o seu trabalho, né? Então acho que isso não é uma barreira. Não deve ser, né? O que é o Lab Fácil para você e para sua empresa? Cara, é a base. Não, é o fundamento, é a base. Porque sem vendas não tem crescimento, sem gestão você não tem dados para crescer, né? Então, nossa, tirar um Lab Fácil. A gente estava até comentando ali atrás, né, na época que o programa ficava no servidor de uma máquina e tal, e a gente ficava... daquela época, né? E a gente sempre ficava... Eu lembro que nesse laboratório eu chegava e a gente sempre ficava preocupado. Fez o backup, por quê? Cara, se sumisse um backup daquele... Já era. Você perdia faturamento, perdia nome de cliente, você não sabia quanto você tinha que receber, você não sabia quanto você tinha nos casos, você tinha que entrar em cada banco para saber o que tem, você não sabe o que tem para produzir, para que dia que tá, o número de... Não, aí não pode nem pensar. Só de tentar pensar, você já fala, não posso ficar sem backup. E aí quando veio o Lab Fácil, cara, foi uma preocupação a menos, né, para gerir o negócio, porque tá tudo nas nuvens, tá tudo online, vocês usam o que há de mais moderno em termos de servidor, né, para poder garantir aí os dados aí, né, a permanência dos dados. Então, o Lab Fácil, não só para mim, né, mas eu acho que para todo laboratório que cuida da gestão do laboratório é fundamental, né? Fundamental. Na época até eu brinquei, né? Eu falei assim, tu dono no laboratório, né? Agora quem não dorme sou eu. Pois é. Você trouxe, né, pra você aquela preocupação, né? Milhares de preocupações, certamente. Você esqueceu de fazer a gente pode esquecer de fazer de milhares. Isso mesmo. Pô, Cipro 2026. A expectativa, né? A expectativa é muito grande. Eu fiquei muito feliz e honrado, assim, quando me convidaram pra estar do lado, né, daquelas feras todas ali que desenharam, né, a história da odontologia, da indústria odontológica, da indústria da prótese, e aí daqui a pouco tá eu lá, Zanoni. Quem que é esse aí que tá no meio, né? Mas a gente teve uma reunião antes e eu percebi que eles corroboram, eles afirmam essa ideia de que o laboratório, como empresa, precisa ter uma gestão comercial, né? Assim como precisa ter uma gestão, também precisa ter uma gestão comercial. E aí me trouxeram para esse time para a gente poder falar um pouco isso no Lab Connect sobre visão de mercado, visão do futuro para prótese. E aí eles falaram, cara, seu tema é novo aí para prótese, então prepara que a gente vai levantar a bola para você cortar. Eu falei, eu tô treinando os cortes já, vamos embora. Ansioso, tô na expectativa, muito feliz, porque eu sei que Deus que coloca a gente em lugares que a gente nem imagina, né? Eu nunca imaginei. Sempre fui no congresso, desde que eu entrei pro segmento da prótese, sempre fui lá e assistia e tal. E de repente você está lá e você vê que Deus tem um propósito para isso, para estar ali, né? E muitas das vezes é um propósito de levar algumas pessoas do próprio segmento a entender que a prótese, ela é rentável, a prótese tem um caminho para poder crescer, né?
Porque eu já ouvi profissionais querendo sair da prótese, excelentes profissionais, né? Já vi profissionais saindo da prótese, pessoas assim, com conhecimento, uma bagagem muito grande, mas assim, não via na prótese um retorno financeiro. Mas por quê? Muitas vezes porque não conhece uma gestão, não conhece essa questão comercial, e eu acredito que Deus está dando uma voz para levar uma esperança para essa moçada que está meio desanimada e que pode crescer muito mais do que já estão crescendo aí, né? Então, estou nessa expectativa aí. Já faz o seu convite aí, já dá o dia, o horário. Eu vou fazer meu convite aqui dia 19 de setembro, vou estar lá 10 horas. Vocês entram lá no site, fazem a inscrição, para onde? Para aquela câmera ali, né? Entra no site, faz a inscrição, 10 horas, 19 de setembro, e à tarde... Tá no stand da Urgitec. 16 horas. 16 horas. 16 horas nós vamos estar lá também para poder falar sobre gestão comercial aplicada para laboratório de prótese. Aguardo vocês lá, tá bom? Bom. Muito obrigado, Zanoni. Legal, eu que agradeço. Foi muito legal a sua presença aqui. E é bom saber que existe uma luz no final do túnel, né? Sim. E não tem aquela imagem pessimista, né? Sim. E a prótese não dá dinheiro, que é como saber fazer, né? Sim. Se saber fazer E tem caminhos, né? Tem bastante coisa. Há muito tempo atrás, eu perguntei para um laboratório se ele tinha um comercial para... Eu falei assim, eu não preciso, né? Então, você vê que as coisas estão mudando, né? Sim. Graças a Deus. Mudando, e eu espero poder ajudar muitos laboratórios aí com essa visibilidade que vai ter no Congresso, ajudar muitos laboratórios a estruturar um setor comercial com o ROI desenhado, né? Então, porque muitos deles ficam naquela dúvida, poxa, compra um novo forno ou invisto no comercial, né? Então, você já tem um forno, já está funcionando, poxa, vamos trazer mais trabalhos comercialmente para você, de repente, investir no outro e ter o retorno desse investimento do comercial. Então, eu espero poder ajudar muitos profissionais a entenderem esse momento aí e poder avançar nessa área, né? Bom, obrigado, Zanoni, por estar conosco. Eu que agradeço. Né? E você que está nos assistindo, então, vá ao CIPRO 2026, venha visitar a Urgitec na rua 2F, né? Que vamos ter a palestra do Zanoni e outras várias palestras também que vão ser com certeza interessantes para você e para um amigo. Então, aproveita, curta esse vídeo e já envia para alguém, para que ele também tenha todo esse conhecimento que o Zanoni passou aqui e que lá no Congresso eu possa curtir muito, né? Bacana. Eu quero agradecer também, porque essa mesma expectativa aí do Congresso é a expectativa de hoje, né? Então, desde que a gente combinou de vir aqui, também fiquei numa grande expectativa, porque vocês fazem parte da história da prótese odontológica, né? Então, caminhando aí na prótese, a gente sabe que vocês foram responsáveis, né, pelo crescimento de muitos laboratórios que decidiram transformar a gestão profissional do seu laboratório através de um software com tantos recursos, com uma preocupação tão grande de ouvir quem está na ponta, né? Então eu costumo dizer que eu fico sempre incomodando vocês. Não, podia colocar um negócio aqui, podia colocar um negócio aqui. Aí demora uma semana depois o negócio eu abro lá. Esse dia eu estava reunindo com o meu sócio, aí eu mostrei para ele o faturamento, né, que está crescendo, graças a Deus, a gente está batendo recorde. Aí quando eu cliquei lá, veio tudo de uma vez, tipo... Aí ele, nossa, é o Urgitec? Eu falei, o Lab Fácil, né? Agora é automático, clicou aqui, ó. Então, quer dizer, sempre ouvindo, sempre atualizando, então vocês estão de parabéns e eu fico honrado aí também de receber o convite e fazer parte com vocês aí dessa história aí também. Show de bola, obrigado. Obrigado. Legal. Isso aí.